Agora qual é o problema? Já, Sérgio. Ok, pessoal, aí, tá dá para quê, Sérgio? Bem, nesse momento estamos aqui a conectar as cenas todas. Sérgio, veja aí como é que tem, como é que tá dá para pegar o ponto aqui. Tá dá para pegar, não é? Ok, então, pessoal, mais uma vez estamos aqui na quarta Jeep Man. Vou escrever aqui o quadro, ok? Quartas, quarta Jeep Money, quarta Jeep Money, ok? Estamos aqui nas quartas Jeep, uma vez eu vou apagar o doutor. Quarta Jeep Money, quarta Jeep Money. E a intenção é que você, pelo menos através das quartas Jeep Money, você consiga aprender conteúdos relacionados à educação financeira, ok? Então, você que de alguma forma está a nos acompanhar a partir desse exato momento, ou então você também quer fará questão de acompanhar essa live, não é? Vai lembrar que, bem, estamos desde as 20 horas a procurar, desde as 19 horas a procurar lutar para que a gente consiga, não é, fazer questão de gravar uma aula como esta. E até o momento conseguimos, não é? Entretanto, não poderíamos também ter deixado a quarta-feira passar sem que nós fizéssemos questão de trazer uma aula, não é? Tal forma nós combinamos que todas as quartas-feiras do mês, ou seja, da semana, ou seja, todas as quartas-feiras da semana e todas as quartas-feiras do mês, nós estaremos aqui na intenção de elaborarmos uma aula em comum, não administramos uma aula em comum, que tem como nome Quarta Jeep Man. Então, em todas as quartas-feiras, nós vamos ter questão de transmitir um conteúdo. E no dia de hoje, o nosso tema é: será que é possível alcançar a paz financeira em Angola? Hum? Então, nosso tema está focado relacionadamente a este elemento chamado paz financeira, ok? Vou escrever assim para ficar mais bonito. Paz financeira. Ok, é possível alcançar a paz financeira em Angola? É possível alcançar a paz financeira em Angola? Esse é o nosso tema. Então, esperamos que você que está aí, não é, aguarde-nos pelo menos num momento que nós podemos aqui medir de 30 minutos para assim então transmitirmos não, esse conteúdo e trazer a resposta da pergunta no qual nós nos propomos a trazer como se fosse um tema. Mas agora, a pergunta é: de que adianta viver num país com paz se dentro da tua carteira existe guerra todos os dias? Ok? Diga-me lá nos comentários de que adianta viver num país com paz, porém, dentro da sua carteira você vive uma guerra todos os dias. Bem, existe uma verdade que muita gente não sabe ainda. E a verdade que vale a pena dizer para vocês é que paz financeira não é ter muito dinheiro, ok? A paz financeira não é ter muito dinheiro. Então, amado, o que é que vem a ser não é paz financeira? Bem, paz financeira, e nós vamos falar também, nós vamos trazer muito mais conteúdo sobre isso. Antes até de nós começarmos já a introduzir, de nós começarmos já a entrar propriamente no conteúdo, quero, não é que vocês façam questão de partilhar a live, ok? Façam questão de partilhar a live. E lembre-se que nós vamos colocar aqui o link do grupo do WhatsApp. Todo o pessoal que gostaria de ter acesso ao conteúdo do WhatsApp, não é? Ou seja, ao conteúdo das cotas financeiras, vai fazer questão de entrar no nosso grupo do WhatsApp, pois lá nós faremos questão de começar a dar a conhecer ao pessoal que está interessado nas cotas Jeep Money, ou seja, que está interessado, que quer de alguma forma ser não é educado financeiramente falando, aquelas pessoas que querem ter uma educação financeira, querem ter uma inteligência financeira, não é? Lembra-se que nós, em todas as quartas-feiras, vamos trazer conteúdo que tem a ver com Jeepman, ou então com educação financeira. Aquilo que tem a ver com conhecimento sobre como nós devemos lidar com dinheiro, ok? Como nós podemos crescer também com
dinheiro. A intenção principal é essa, fazer com que você que está a nos acompanhar cresça, não é, com seu próprio valor. Então, nós dizíamos que muita gente em Angola e no mundo não é, ganham bem, vivem, ou seja, ganham bem, quer seja em Angola como no mundo. Muita gente ganha bem, porém vive ansiosa, vive endividado, vive sem direção e por esse motivo nós podemos aqui dizer que os mesmos não têm paz financeira, ok? Estes não têm paz financeira, ganham bem, ok? Porém, por não ter esses elementos que eu acabei de me referir, você não tem paz financeira. Sérgio, fica de pé, fica de pé, começa a observar as coisas, moço. Ok, não tem paz financeira. Então, nessa aula do dia de hoje, nós queremos trazer aqui conteúdo que vai ajudar, então, certas pessoas terem noção sobre o que é paz financeira. Vamos trazer 3 níveis, não é, da paz financeira. E também faremos questão de trazer um método, não, que tem a ver com a paz, método que tem a ver com a paz. Como é que você pode, de alguma forma, alcançar a paz financeira? Vamos trazer aqui um método simples que nós, no Jeep Money, fizemos questão de trazer. Aliás, vale lembrar que Jeep Money, além de ser, não é, uma maneira como as pessoas lidam, porque Jeep Money significa jeito em comum de prosperar com dinheiro. Então, ela é uma habilidade, é um curso e também estamos já prestes a lançar um livro do Jeep Money. Mês de maio faremos questão de lançar um livro, não é Jeep Money, jeito comum de prosperar com dinheiro, onde nós vamos trazer também todas as outras ferramentas que podem fazer com que você que está a acompanhar a partir de agora, não é, cresça financeiramente falando. Então, nesse momento, faz a questão de partilhar. Se tiveres uma questão com relação ao tema em questão, não hesite, deixe nos comentários e nós aqui iremos responder, ok? Nós iremos responder. Então, a princípio dissemos dissemos que todo aquele pessoal, não é, ou seja, deixa eu fazer lembrar, que o tema que nós vamos abordar no dia de hoje é possível abordar a paz financeira em Angola? Basicamente, o nosso tema é este que está aqui ao quadro, ok? Paz financeira. Paz financeira é o tema. Agora, nós queremos saber se é possível alcançar a paz financeira em Angola. Qual é a resposta dessa pergunta? Não é? Que você, pelo menos, faz questão de ter. Se tiveres uma resposta, coloque aqui abaixo nos comentários e nós vamos ter o prazer de ler a tua resposta, ok? Isso mesmo. Bem, estou meio sem jeito, deixa eu direitar mais um pouco. Veja aí, Sérgio, veja se as coisas estão melhor aí. Ok. Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bem, um ponto que vale a pena aqui trazer não é que riqueza sem paz é igual à escravidão moderna. Eu dizia anteriormente que existe muita gente que ganha bem, não é? Existe muita gente, quer seja em Angola como no mundo, não é? Ganha bem, tem um salário significativo, produz muito dinheiro, porém o mesmo não tem paz financeira. Por quê? Porque ele vive ansioso, ele vive endividado. As pessoas que tem muito, aqui em Angola nós chamamos de clapiero. Eles ganham bem, porém são clapiero, moço. Ok? Vivem endividados, estão cheias de dívidas. Hum? Digo ainda mais, além de eles estarem cheios de dívidas, os mesmos também não têm uma certa direção. Por isso, amados, riqueza sem paz é igual à escravidão moderna. Vou repetir, riqueza sem paz é igual à escravidão moderna, ok? Então, quais são, a princípio, vale lembrar para você, né, que é possível sim alcançar a paz financeira, mas só para quem aprende o jogo certo, quem aprende a lidar não é com dinheiro, quem aprende a desenvolver o que nós chamamos de Jeep Money, o jeito em comum de prosperar com dinheiro. Se você não souber, não é, como lidar com dinheiro, claramente que o dinheiro vai trazer uma guerra em você. Vai trazer guerra em você. Em todo caso, para também lembrar para você o que, é que nós achamos então sendo paz financeira, ok? Bem, paz financeira, que é este que está aqui, paz financeira, vem sendo basicamente o quê? A palavra paz
não é? Quase todo mundo tem um conceito, mas a ideia que nós queremos transmitir para ti é a ausência de conflito, ok? A ausência de guerra, a ausência de conflito, a ausência de desordem, a ausência de confusão cerebral. É que nós queremos trazer como sendo paz. E a paz financeira vem sendo basicamente o quê? Vem sendo, não é? Quando você faz questão de ter dinheiro que tem direção, quando você faz questão de ter dinheiro que tem um certo propósito, quer dizer, quando você tem um propósito com o seu próprio dinheiro, quando você não entra em ansiedade com o seu próprio dinheiro, quando você, por exemplo, não é endividado, ok? Ou endividado, ok? Quando você não tem essas questões, automaticamente você tem paz financeira. Agora, existem três pontos, três níveis de paz financeira. E dentre esses níveis da paz, que existem da paz financeira, a maioria do pessoal estão lá, ok? E vamos falar já aqui quais são esses níveis. Primeiro, eu dizia que existem três níveis de paz financeira. Três níveis. O primeiro nível sobre a paz financeira, e eu vou colocar aqui, o primeiro nível da paz financeira é sobrevivência, ok? E na sobrevivência, que é o primeiro nível, deixa eu colocar, que é o primeiro nível, sobrevivência, opa, sobrevivência. Bom, lembrando também que a nossa rede, né, bem, quanto à questão do dia de hoje, tivemos um problema de rede e levou-nos a começar a nossa aula à tarde sobre sobrevivência. Bem, nessa questão de sobrevivência, existem três pontos que, escrevi mal, não é? Vamos lá escrever melhor. Sobrevivência. Ok, agora você está melhor. Muito obrigado. Então, sobrevivência. O primeiro nível da paz financeira chama-se sobrevivência, ok? Sobrevivência. Entretanto, a questão da sobrevivência que nós chamamos aqui a nos referir, ok? Ela é caracterizada por três coisas. A primeira coisa é todo indivíduo que está nesse nível, a primeira coisa que ele faz é que o mesmo vive única e exclusivamente de salário. A primeira característica é viver. Então, o sobrevivente vive de salário. Deixa eu colocar aqui, de salário. Primeiro, não é? Segunda característica, o indivíduo fica sem poupança. E a terceira característica é que o mesmo tem dívida, se endivida constantemente falando, ok? Endivida-se, vamos fazer, ele faz dívida constante. Vou colocar aqui dívida constante, ok? Dívida constante. Ok, dívida constante. Veja aí os comentários, Sérgio. Veja, tenta se endireitar, fica direito, Sérgio. Ok, a cadeira encosta um pouco mais ali, se puder. Fica como homem, moço. Ok, vamos embora. Eu dizia a dívida constante. Veja a partir do telefone, veja comentário, veja a partir daqui se tem comentários. Ok, primeiro nível sobrevivência. Eu dizia aqui, a cada deixa dos mesmos, diga. Está ativado. Ok, irmão Armando, obrigado pela tua audiência, ok? Olha, nós aqui, nossos PCs têm algum problema, a rede aqui, estamos a ter algum problema. Então, se puder, você que está aí, partilha a live, ok? Faça questão de partilhar a live com mais pessoas também que gostariam de ter, não é, este conteúdo que nós estamos aqui a transmitir. Eu dizia que o primeiro nível, não é, sobre a paz financeira, é sobrevivência. E na sobrevivência, temos três características do mesmo, ok? Viver de salário, viver sem poupança e viver com dívidas constantes. Quando alguém está com essas características, quando alguém vive com esses procederes, automaticamente o mesmo, nos níveis da paz, ele está
no primeiro nível. Porém, existem outros níveis também que nós vamos estar aqui trazer, porque eles são 3 níveis, ok? Vamos trazer o próximo. É assim que se diz, eu já embalmista, pá. O próximo nível da paz financeira. Armando, fica aí. Vamos trazer o próximo nível da paz financeira. E lembrando que nesse nível, que nós acabamos de nos referir, que é o nível da sobrevivência, existe uma emoção que coordena ou comanda o indivíduo. A emoção chama-se ansiedade, ok? Todo indivíduo que vive somente de salário, não tem poupança e vive com dívidas constantes, ele será coordenado, será comandado por uma emoção chamada ansiedade. Por isso nós temos que evitar isso aí, né? Ok? Temos que evitar isso. Entretanto, vamos para o segundo nível. O segundo nível, não é? Fala sobre estabilidade, não é? O segundo nível é sobre estabilidade. Vou colocar aqui também estabilidade. Bem, esse segundo nível da paz financeira, o segundo nível da paz financeira e a estabilidade também tem as suas características. Vamos trazer aqui pelo menos 3 características do segundo nível da paz financeira. Primeiro, é que o mesmo já controla os seus gastos, ok? Se você está no segundo nível, claro, já está no nível maior. Primeiro, você já controla o quê? Já controla o seu gasto. O indivíduo controla já o seu gasto, ok? Ele já controla o seu gasto. Outra característica também que o mesmo faz questão de ter é que o indivíduo já tem alguma reserva, quer dizer, o mesmo já poupa. O indivíduo nesse nível tem alguma reserva, tem alguma reserva. E além da reserva também que o mesmo tem, ele já começa a investir, moço. Eu disse, já começa a investir. O mesmo começa a investir. Então, esse nível, essas características que nós estamos aqui a nos referenciar, não é? É a característica do segundo nível da paz financeira, onde o indivíduo já controla o seu gasto, tem alguma reserva e começa a investir. Se você está nesse nível, terás uma emoção diferente do nível anterior. Nesse nível, a emoção que vai coordenar o teu eu chama-se alívio. Você pelo menos já terá um alívio diferente do nível anterior, onde a emoção que coordenava a pessoa, não é? Chamava-se ansiedade. E lembra-se que dinheiro é emocional. Ok? Augusto Cury, ou seja, Tiago Brunet escreveu uma obra com esse tema. Dinheiro é emocional. Por isso que tem uma obra também com o tema A Psicologia do Dinheiro, onde mais uma vez mostra essas questões emocionais, não é? Ou então comportamentais, que atingem dentro do dinheiro que chega nos nossos bolsos. Em todo caso, temos mais um nível, não é? Que é o terceiro nível da paz financeira, que vamos também trazer aqui. E o terceiro nível da paz financeira, não é? O terceiro nível da paz financeira, vamos trazer aqui. E tem também 3 características. O terceiro nível da paz financeira, que nós aqui também chamamos como sendo paz financeira, porque nesse terceiro nível, que é o último também, temos como nome paz financeira. E no terceiro nível, o indivíduo já está já começa a ter muito mais domínio sobre o dinheiro em relação aos níveis anteriores, ok? Lembrando que você que está a acompanhar a live, ou você que vai acompanhar a live, não é? Faz a questão de deixar tua pergunta, não permita que tu assistas a live sem deixares uma pergunta, ok? Faz a questão de deixares uma pergunta. Lembre-se que todas as quartas-feiras da semana, ou então do mês, nós traremos aqui um conteúdo baseado em educação financeira, não é? Na intenção de educar você financeiramente, ou o pessoal que quer aprender sobre finanças, ok? Tem uma pergunta? Faça aqui, vamos responder a pergunta. Bem, terceiro nível da paz financeira chama-se também paz financeira.
E ela tem 3 características. Chama-se paz financeira. Paz financeira. Paz financeira. Paz financeira. E tem 3 características. A primeira característica que o indivíduo tem é que o dinheiro, não é? O dinheiro, que é o dinheiro do mesmo, ela já trabalha por si. O dinheiro dessa pessoa já trabalha por quê? Por si. Ele faz o dinheiro trabalhar por si. Eu vou colocar aqui. Nesse terceiro nível, da paz financeira, o indivíduo faz o dinheiro trabalhar, faz o dinheiro trabalhar por si, ok? Dinheiro trabalhar por si. Primeiro ponto. A segunda característica é que o indivíduo tem múltiplas fontes de renda. O indivíduo aqui tem múltiplas fontes de renda. Pode ser dar o caso que tu, ok, múltiplas fontes de renda, ok? Aqui escrever rápido, múltiplas fontes de renda. E aqui no dinheiro faz, a primeira característica é que o indivíduo faz questão de o dinheiro trabalhar para ele, ao invés de ele apenas trabalhar pelo dinheiro. Warren Buffett diz que se você não aprender a trabalhar, ou seja, se você não aprender a ganhar dinheiro enquanto você dorme, vai viver a vida toda trabalhando. Então, a primeira característica está aqui. Falando que dinheiro trabalha por si, não é? Ou seja, dinheiro trabalha para o indivíduo. A segunda, o indivíduo tem múltiplas fontes de rendimento. E a terceira coisa, a terceira qualidade é que o indivíduo decide com calma e não por pressão, ok? As decisões que são feitas nesses indivíduos decidem por calma e não por pressão. E não por pressão. E ele tem ok, e ele tem como eu posso dizer? O indivíduo tem uma emoção. Todo aquele indivíduo que chega nesse nível de paz financeira, existe uma emoção dentro dele e a emoção chama-se liberdade. O indivíduo que está nesse nível, que é o terceiro nível da paz financeira, ele é livre. Vou colocar, o indivíduo é livre quando o assunto é finança. Porque o indivíduo alcançou a chamada liberdade financeira, ok? Basicamente alcançou a liberdade financeira. Então, se nós queremos de alguma forma não é, alcançar a paz financeira, nós precisamos subir de nível, sair do primeiro nível para o segundo e posteriormente estar no nível no qual nós estamos aqui a nos referir. Entretanto, nós também vamos fazer questão de trazer aqui, não é, 3 métodos simples que nós no Jeep Money ensinamos, não é, dentro do nosso curso Jeep Money, temos de ensinar, que poderá fazer com que você não alcance a chamada paz financeira, ok? Vamos trazer aqui 3 métodos simples. Deixa eu apagar isso e trazer 3 métodos simples. Diga-nos a partir dos comentários, não é, qual é a dúvida que você não é, supostamente tem sobre o conteúdo no qual nós estamos a fazer questão de transmitir, ok? Vamos trazer 3 métodos simples para tu então alcançares a tal paz financeira. Se nós nos focamos nessa mesma energia, se a gente não é fazer questão de seguir os procedimentos que nós vamos aqui transmitir, automaticamente vamos fazer questão de alcançar o que nós pretendemos, não é? 3 métodos simples. Então, o método nós chamamos até método paz. Vamos colocar aqui método paz. Método paz. Método paz. Método paz. Método paz. Bem, o que é que vem sendo então esse método? Não é? O que é que vem sendo esse método? Bem, a palavra P é inicial de uma metodologia, de um princípio,
a palavra A também e a palavra Z também. Vamos começar com a palavra P. P vem sendo o quê? P vem sendo planeamento, ok? Planeamento, poderia ter sido planeamento é a capacidade de você planejar, não é, o teu dinheiro. Ou seja, tu precisas ter a capacidade de saber por onde vai cada dinheiro que chega nas suas benditas mãos. Por onde é que vai o dinheiro que chega nas suas mãos, ok? E para isso, tu precisas fazer esse chamado, tu precisas utilizar o P de planeamento, não é? Planeamento. Para você planear, para você criar plano com relação ao teu dinheiro, tu precisas aprender a responder a pergunta, não é? Ok, temos aqui a letra P. A letra P que indica a questão aqui de planeamento, ok? Então, tu precisas aprender a responder a pergunta. Aprender a responder a pergunta: onde vai o meu dinheiro? E se eu fizer uma pergunta como essa, por onde é que vai ter o dinheiro? Qual será a resposta no qual você vai fazer a questão de me dar? Qual será a resposta que você irá me dar? Se a pergunta for onde vai o teu dinheiro? Se você souber por onde vai o teu dinheiro, já estás diferente da maioria. Tu tens que saber que o teu dinheiro vai ali e acolá. Primeiro ponto, ok? E nós sabemos que para você saber por onde vai o teu dinheiro, existem muitas técnicas. Nós podemos falar com relação à questão do orçamento. Tu precisa aprender a fazer um orçamento, onde você poderá fazer as tuas entradas, as tuas saídas, teus gastos fixos, teus gastos não fixos, ou então, assim, gastos variáveis, não é? E automaticamente perceber por onde o teu dinheiro tem ido ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo de uma década e assim sucessivamente, ok? Então, no método PAS, primeiro P, que a letra P representa planeamento. Já a letra A, ela representa autocontrole. Eu disse autocontrole, 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 autocontrole. Ou seja, autocontrole financeiro. Nós precisamos aprender a nos controlar, não é? Precisamos aprender a conduzir, a nos autogovernar através das emoções que nós temos. Porque o homem também é um ser emocional. Então nós precisamos aprender a lidar com nossas emoções. Temos que aprender a dominar os nossos impulsos. Ok? Para você não viver, não é de aparência, para você não começar a viver, quer dizer, tal como alguns dizem, para que o teu gasto não seja maior que a tua vida, maior que o teu patrimônio, para que a tua aparência não seja maior que o teu próprio patrimônio. Tem pessoas que vestem melhor em relação ao patrimônio dele, ou seja, a sua vestimenta é maior em relação ao seu próprio patrimônio, ok? Então lembre-se do autocontrole, que é dominar os seus impulsos. Nós precisamos aprender a dominar nossos impulsos. Primeiro, um dos pontos é que tu tens que levar em consideração. E posteriormente temos a letra Z. Temos a letra Z. O que vem sendo a letra Z? O que representa então a letra Z? A letra Z, ela representa, não é uma metodologia muito incomum que chama-se zona de crescimento. A letra Z representa a zona de crescimento, certo? Zona de crescimento. Então, o que vem sendo basicamente essa zona de crescimento? Se existe zona de conforto, também existe zona de crescimento. Zona de crescimento é uma zona no qual você não esteja lá ou estás, aquela zona em que você está, porém é a zona que te facilita tu cresceres dia após dia, não é mês após mês, década após década e assim sucessivamente. E nessa zona de crescimento, o foco é apenas duas coisas, ok? Que é, não é, investir e
multiplicar, investir e multiplicar, ok? Então, quando nós estamos na zona de crescimento, se você quer estar na zona de crescimento, tu irás precisar fazer estas duas coisas: investir e multiplicar. Se você passar a investir, se você passar a multiplicar, que seja tuas ideias, não investir nas tuas amizades e assim sucessivamente, você poderá de alguma forma estar na zona de crescimento. Associe essas duas palavras para ir na zona de crescimento. Outro ponto que nós queremos aqui trazer, que não é o menos importante, é, pelo menos, não é? E isto é para terminar, né? Para nós terminarmos mesmo, vamos trazer apenas 3 exemplos reais que têm acontecido aqui em Angola, que faz com que muita gente não tenha paz financeira. O primeiro exemplo é, existe muita gente que tem salário, porém seu salário desaparece no final do mês. Ele tem trabalho, ganha algum valor, porém o mesmo salário desaparece no final do mês. Existe esse tipo de pessoa. Existe esse tipo de pessoa. Então, se você for alguém que tem essa debilidade, então as quartas Jeep Money é para você, ok? Pois nós aqui ensinamos como lidar com essas situações. O segundo exemplo que também queremos aqui trazer é pressão familiar. Esse também é o exemplo que faz com que muita gente não tenha a chamada paz financeira. Pressão familiar. Então, se você é alguém que tem sido pressionado, não é a partir da tua própria família, a partir da tua própria família, isso de alguma forma tem impedido com que você tenha a chamada paz financeira. E outro ponto é, que você precisa também entender, é ter a cultura de gastar para mostrar. Evita isso. Essa cultura de gastar para mostrar, nós devemos fazer o quê? Devemos evitar a tal cultura de gastar para mostrar, que você está bem, para mostrar que estás a bater, para mostrar que você não acabou mal, conforme se diz não é, em nosso país, e assim sucessivamente. Então, amados, nós estamos a terminar nossa aula, trouxemos aqui esses 3 exemplos que temos visto no nosso país chamado Angola. Agora, nós temos uma frase final em comum, e a frase é: a verdadeira paz não foi apenas conquistada com armas, ok? Ela também precisa ser conquistada dentro da tua própria mente e da tua conta bancária. Os países no qual existe muita gente que conquistaram paz financeira, você acha que os velhos conquistaram só com as armas? Não. Eles conquistaram a paz com as armas e posteriormente conquistaram a paz mental e a paz bancária, ou seja, as suas contas financeiras, as suas contas também ficaram com uma determinada paz, ok? E nós queremos também que você seja alguém que conquista essa chamada paz financeira, ok? Vamos embora, vamos fazer questão de aprendermos, não é? Assista o vídeo mais vezes se você não compreendeu os conteúdos aqui. Entretanto, queremos dizer para você, siga, ou seja, se inscreva, não é? No nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos deixar aqui o link. Inscreva-se no nosso grupo do WhatsApp, onde vamos fazer questão de passar, não é? Passar a avisar todas as aulas que nós temos tido nas quartas-feiras e também as aulas, os podcasts que nós temos tido nas sextas-feiras, não é? Dessa vez vai ser no sábado. Vamos passar a dar a conhecer, assim, no grupo restrito. Você vai ter a informação em primeira mão. E esperamos que você, de alguma forma, não é, cresça financeiramente falando. É dessa forma que nós estamos a contribuir para que o nosso país cresça no ponto de vista da educação. Percebemos? Então, até aqui, terminamos. E lembre-se que no mês de maio vamos lançar o e-book Jeep Money, ok? Jeep Money, jeito comum de prosperar. Vamos lançar o e-book. Até aqui, muito obrigado por teres assistido. Partilha com os demais e one love para si.